pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada por todo mundo participar agora do nosso webinar aqui. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou a Dora, Head Planner da Driven, e essa é a Camila Canabarro. Pessoal, eu sou Head de Mídia da Driven, tá? Hoje a gente trouxe aqui um pouquinho da metodologia que a gente criou na Driven, que a gente utiliza lá para criar campanhas de varejo, tá? Espero que seja bem produtivo para vocês, espero que vocês gostem e utilizem, tá? A gente vai passar o material e qualquer dúvida, vocês podem nos perguntando, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu tirar isso aqui, só mais um minutinho. Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Vocês estão enxergando a tela? Áudio perfeito e vendo a tela. Tá. Tem bastante gente entrando ainda, Zé. Vamos lá. Bom, conforme as pessoas vão entrando, a gente vai aceitando por aqui, tá? Se vocês não estiverem nos ouvindo, se vocês não estiverem vendo a tela, nos avisem, por favor, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente define as nossas campanhas para varejo, né? É uma metodologia que a gente aplica na Driven faz um tempinho já, que nos ajuda a priorizar, pensando desde o mix mais adequado até a estratégia mais adequada para se aplicar em cada campanha. Então, a gente vai começar esse material falando um pouquinho do estudo de demanda, que é um estudo que a gente faz para entender o comportamento do consumidor acerca da demanda das nossas categorias de produto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de definição de palavra-chave, como interpretar os dados que o Analytics, que o Google Ads nos fornece, né? Para entender qual que é o volume de demanda e a oscilação dessa demanda ao longo do ano. Com isso, a gente vai partir para uma metodologia de definição de mix, né? Que a gente vai agregar esse estudo de demanda a mais alguns outros atributos, visando sempre a conversão e o melhor mix para cada período. E também trazer as ações comerciais e exemplos de campanhas também que podem ser feitas a partir dessa metodologia. Então, é algo que a gente já vem aplicando, a gente tem tido bons resultados com os clientes, sempre um feedback positivo desde que a gente começou a usar essa metodologia, a gente já viu uma mudança bem positiva no rendimento das campanhas, até no relacionamento com o cliente, por a gente estar se aproximando mais do negócio dele através dessa metodologia. Perfeito, né? Então, vamos começar aqui. Tem muita gente entrando ainda, pessoal. Só um segundinho, eu vou ter que interromper aqui. Zé, você consegue aceitar as pessoas por aí? Porque senão acho que vai acabar atrapalhando aqui na nossa apresentação. Onde tem o meu nome, me deixa como anfitrião, que eu vou aceitando a galera. Vai ter um mais tornar anfitrião. Perfeito, consegui. Desculpem, pessoal, interromper. Vamos dar sequência aqui, então. Que agora não vai ter interrupção, tá bom? Vamos lá, então. Bom, a metodologia de estudo de demanda, ela é a primeira análise ali da fase de planejamento. Então, quando a gente vai colocar uma projeção anual, um planejamento de ações anual, eu gosto de começar por esse estudo de demanda, porque ele fornece como se fosse uma fotografia do mercado em que aquele nosso cliente trabalha, né? Então, com essa fotografia do mercado, a gente consegue mapear o comportamento do usuário em relação às nossas categorias de produto, ao nosso segmento, e sintetizar algumas informações importantes. Então, essa metodologia, ela traz, além do estudo de demanda, entender como que a demanda se comporta, como que o usuário se comporta durante essa jornada, ela consegue fornecer insights, por exemplo, o nosso share of mind da frente de concorrência. Então, quanto que a gente é visto frente aos nossos concorrentes, a sazonalidade dos principais termos, então, como que aquelas categorias elas vão oscilando ao longo do ano em relação à oferta e demanda. Então, a gente consegue trazer vários insights
sobre como que esse mercado e esse usuário se comporta no nosso universo de produtos. Perfeito. Eu acho que é muito legal para a gente trazer insight, não só para a agência como um todo, mas para o lado do cliente também, né? Para o lado do negócio do cliente, porque a gente consegue prever desde estoque de produto até investimento de mídia através desse estudo de demanda que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá? Um ponto legal que a Cami levantou aqui é que a gente sempre está tendo a visão da agência, né? Como a gente trabalha com vários clientes, a gente utiliza essa metodologia em vários segmentos de negócio. Mas é legal também para você que tem o seu negócio, que está começando aí no e-commerce, quer entender um pouquinho por onde começar um planejamento estratégico, essa é uma base bem bacana de se ter. Porque esse entendimento de mercado, ele vai te fornecer insights ao longo de todo o ano, assim, e também insights sobre como que o seu segmento se comporta, como que o seu usuário se comporta. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui vale tanto para quem é agência quanto para quem é cliente. Perfeito. A primeira coisa que a gente define quando está fazendo esse estudo de sazonalidade, e é uma etapa muito importante do processo, é definir as nossas keywords. Então, como que a gente define essas keywords, né? Geralmente, quando a gente está tratando de e-commerce, eu gosto muito de começar pela árvore de categorias. E na árvore de categorias, a gente tem uma síntese do que a loja está oferecendo, né? A gente consegue ter ali um mix de todos os produtos em que a loja trabalha, e a partir das keywords que vêm dessa árvore de categorias, a gente consegue mapear exatamente a demanda em relação a cada uma dessas keywords. Além disso, é importante a gente pensar que essa análise de demanda, ela não reflete só um comportamento atrelado ao produto, mas reflete atrelado ao usuário também. Então, é uma oportunidade legal de mapear o estudo de comportamento desse usuário, para que a gente tenha no radar palavras e, enfim, termos que reflitam também como que ele se comporta durante a jornada de consumo. O exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, dessa forma de olhar além da árvore de categorias, foi um cliente que a gente teve no Driven uma vez, trabalhava com produtos capilares. E dentro do universo de produtos capilares, o que define bastante o comportamento do usuário é o tipo de cabelo que ele tem. Então, além de trabalhar com palavras como shampoo, condicionador, máscara, ampola, a gente trabalhou também com termos como cabelos cacheados, cabelos lisos, cabelos ondulados. Porque dentro de cada um desses termos existiam umas particularidades que são daquele usuário, né? Então, como que a pessoa que tem cabelo liso procura, que tipo de tratamentos ela busca, que dúvidas ela tem, que atributos do produto são melhores de se mapear. Perfeito. Então, é bem legal a gente olhar também, não ter uma visão fechada quando a gente vai definir essas keywords. Tudo sempre vai depender do que você está querendo entender do seu mercado, né? Se quer olhar mais para comportamentos, se quer olhar mais para conversão, isso vai ajudar você a definir as suas keywords. Mas dois pontos de partida interessantes são a árvore de categorias e algum dado que traga comportamento do usuário, né? Então, classificações de usuário, padrões, perfis, também é bem interessante de utilizar. Eu acho que vai muito de encontro a essa tendência dos micromomentos, né? Muito de você entender o seu negócio, entender como que o usuário ele está buscando. Muitas vezes ele não vai estar buscando por produto específico para o cabelo dele. Ele vai estar pesquisando, fazendo um outro tipo de pesquisa, e você pode apresentar o seu produto naquele momento. E aí ele pode descobrir o seu produto, gerar uma consideração, né? Gerar um interesse. Então, nem sempre, acho que é muito de encontro a gente entender o negócio do cliente e nem sempre se fechar essa árvore de categorias, né, Dora? Acho que é muito isso. Então, é entender o negócio como um todo, entender como que as buscas funcionam, entender o seu consumidor, né? E aqui, muito de encontro com o que a Cami falou, então você consegue posicionar a sua busca e os seus termos, que você vai decupar ali de acordo com a sua estratégia. Então, quando você utiliza, por exemplo, termos mais amplos, mais genéricos, que nem o exemplo que a gente utilizou ali, móveis bonitos, ideias de decoração. Esses termos, eles refletem um comportamento de topo de funil, em que o usuário ainda está buscando informações, ele está tentando entender mais sobre a necessidade dele. Ele recém identificou a necessidade, ou sequer identificou, e ele está engajando informações. Então, ele quer saber as opiniões das pessoas, como que as principais dúvidas que eles têm, quais são as melhores marcas, as melhores formas, os principais atributos de determinado produto. Então, tudo isso faz parte do comportamento de topo de funil. Quando a gente inclui esse tipo de termos na nossa busca, a gente pode trazer insights também para criação de conteúdo, para campanhas de awareness e visibilidade.
para campanhas que geralmente geram até mais tráfego, mais visibilidade e são mais topo de funil. Quando a gente utiliza já palavras mais específicas, que nem ele no exemplo, mesa de vidro para a cozinha. Quem está procurando mesa de vidro para a cozinha, já passou um filtro sobre as opções que ela quer, né? Ela não está querendo uma mesa para escritório, ela não quer uma escrivaninha, ela não quer uma mesa de jantar. Ela quer uma mesa de vidro para a cozinha. Então, isso indica que o usuário está muito mais próximo do momento de conversão. Ou seja, ele reflete um comportamento de final de funil, né? Em que aquele usuário ele já passou por várias etapas da jornada de produto, de consumo, e está prestes a converter. Então, é uma outra estratégia, né? Não que uma seja certa, a outra seja errada. Depende do seu objetivo para criar aquela campanha, vai definir as palavras que você vai estar utilizando. Perfeito. Acho que aqui a gente trouxe um exemplo um pouco visual que mostra tudo isso que a Dora comentou, né? Então, o que a gente acha interessante é trazer um estudo sazonal, não só com base nessas categorias, mas com base em momentos de busca, né? A gente trouxe aqui o exemplo de um dos nossos clientes, que é a Tramontina, focando na etapa de awareness, focando na etapa de consideração e compra. Então, a gente entende aqui que a awareness, a gente usaria as palavras mais head tail, né, mais genéricas, digamos assim. Então, a gente tem ali usuários que estão buscando por jogo de panelas, e eles ainda não sabem qual marca, para qual produto eles querem, qual é o tipo de panela que eles querem. Depois disso, desculpem, ele passa para a etapa de consideração, né? Ele já entende quais marcas estão disponíveis no mercado, quais modelos que estão disponíveis no mercado, e ele está pesquisando qual que é o melhor tipo de panela, quais que são os modelos de panelas disponíveis, qual que é o melhor tipo de panela de inox, né? Um exemplo. Depois ele passa para a etapa de compra, no qual ele já está atrás de uma panela Tramontina, de uma panela de uma linha específica da Tramontina, por exemplo. Então, a gente traz muito esse olhar assim, de sazonalidade com base nessas etapas do consumidor, né, Dora? Então, assim, se a gente faz uma sazonalidade somente pautada nessas palavras de final de jornada, nem sempre elas vão nos trazer insights como essas palavras de início de jornada. Então, elas podem ter variações de buscas muito discrepantes e por isso que é legal a gente fazer essa segmentação, né? Quanto mais específico a gente deixar esse estudo, fica um pouco melhor. Eu acho que para entender na prática esse processo, vale muito a gente pensar no nosso próprio processo de compra, né? O último produto que você comprou no e-commerce, como que foi a sua jornada? Imagino que, primeiramente, eu decidi comprar panelas para minha casa. Primeiramente, eu vou fazer uma pesquisa. Quais são as melhores marcas? Quais panelas duram mais? Quando eu tiver definido o tipo de panela que eu quero, prefiro uma panela de inox do que uma panela de ferro. Eu vou ter afunilado um pouco a minha busca. Tá? A partir disso, eu vou buscar as melhores panelas, melhores marcas de panela de inox, vou chegar em alguns modelos e quando eu for efetivamente comprar o produto, provavelmente eu já vou usar um termo muito mais próximo daquele produto que eu vou realmente adquirir. Né? Então, eu acho que a gente pensando muito no nosso próprio comportamento como usuário, nos ajuda a entender até parte dessa metodologia quando a gente reflete em si mesmo. Exato. E a gente sabe que a jornada do consumidor ela é muito cíclica, né? Então, ao mesmo tempo que o usuário está aqui nessa etapa de compra, ele pode voltar para a etapa de consideração. Hoje, com o smartphone, a gente tem muito essa tendência dos micromomentos e a gente está pesquisando o tempo todo sobre produtos ou sobre soluções, né, para alguns pontos do nosso dia a dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a jornada ela é muito cíclica e por isso que a gente precisa entender de fato o nosso público e como que a gente vai se comunicar com esse usuário. Bom, agora falando um pouquinho da ferramenta, né? O como. A gente conceituou o que é esse estudo, para que ele serve, que tipo de insights ele pode dar. Colocando a mão na massa, o que eu mais utilizo para fazer esse estudo de demanda é uma ferramenta fornecida pelo próprio Google Ads, né? No cantinho direito da tela, quando você abre a tela inicial do Ads, existe um kit de ferramentas e dentro dessas ferramentas tem o planejador de palavra-chave. Esse planejador de palavra-chave ele fornece dados acerca de quantas buscas aquelas keywords que eu estou utilizando, elas tiveram em determinado período de tempo. Para fazer essa sazonalidade, eu sempre gosto de usar os últimos 12 meses, que daí ele me dá uma janela de um ano, né? Eu consigo entender de janeiro a dezembro como que aquele produto vai oscilar, e ele me fornece esses dados direto na ferramenta. Além de usar as palavras-chave,
que vem da árvore de categorias, enfim, do que a gente está querendo mapear, essa ferramenta ela é muito bacana porque ela permite que a gente use um filtro. E nesse filtro, que é a URL, né? Então, se você tem lá a sua loja, dentro da categoria de fogões, por exemplo, quero ver como é a sazonalidade de fogões. Você vai utilizar as principais palavras-chave dos fogões que você tem, de repente fogão, fogão mais marca, enfim, e utiliza também, além dessas palavras, o filtro de URL. O que esse filtro vai me trazer de novo? O Google ele vai ler o conteúdo daquela página e vai entender dentro daquela página quais são as keywords que têm também um potencial de busca e vai te sugerir sem que você precise mapear todas e colocar todas. Então, eu gosto muito de usar esse filtro justamente porque ele traz também essas palavras que não são tão final de funil, né? Ele me traz palavras também relacionadas à consideração e ao meio e ao início de funil, que vão me fazer entender melhor o comportamento do usuário. Além disso, muitas vezes ele pode trazer palavras relacionadas a atributos que a gente não mapeou, né? Então, aí que a gente consegue entender também o comportamento do usuário, no sentido de quais atributos são mais buscados, se ele está buscando por cor, se ele está buscando por tamanho, se está buscando por preço, promoção, enfim. Quando o Google ele dá uma lida nesse conteúdo, ele já consegue sugerir, de acordo com os dados internos que ele tem, o que é mais relevante para o seu negócio de acordo com aquela URL. Quando a gente faz esse processo, a gente vai exportar uma planilha, né? Geralmente eu exporto em Excel mesmo, para ser mais fácil de trabalhar com os dados, em que ele vai vir tabuladinho, além de informações de volume de busca, algumas outras informações, como CPC, concorrência, coisas que nessa metodologia a gente não vai utilizar tanto, mas que, por exemplo, para fazer um planejamento de mídia, para fazer outros tipos de planejamento, eles são muito ricos. Então, é uma ferramenta muito bacana, gratuito de usar, né? Quem tem o Google Ads. Acho que é uma das ferramentas mais conhecidas, né? Mas é a base para todo esse estudo, assim. Então, é essencial para que a gente, para que a hora que a gente chegue lá na metodologia, a gente tenha esse estudo sazonal bem detalhado, bem desenhado para cada um dos clientes, né? Eu acho que no próximo slide aqui fica um pouco mais claro como é que a gente faz esse estudo, né? Então, a gente traz todas as categorias, todos esses grupos que você deseja trabalhar, e a gente traz mês a mês qual que é a demanda desses usuários, né? Lá na Driven, a gente costuma usar esse estudo para trazer diversos insights, né? Desde insight de estoque de produto para cliente, até insight de investimento em mídia, campanha, para CRM, a gente usa muito para fazer estratégia de CRM. Então, esse estudo de sazonalidade, ele pauta várias estratégias lá na Driven, né? Acho que aqui embaixo vocês conseguem ver de uma forma um pouco mais visual. Então, a gente tem esse estudo mês a mês, a gente entende quando aumenta e quando cai cada uma, o fluxo de buscas de cada um desses produtos, né? E a gente costuma colocar uma corzinha, ou vermelho ou verde, vermelho para quando cai, verde para quando aumenta. Aí a gente consegue entender e fica de uma forma bem visual quando que a gente tem um aumento ou uma queda de cada uma dessas categorias, né? E a partir disso a gente traz todos esses insights, tanto para o lado do cliente quanto para o lado da agência. Esse cálculo da oscilação da sazonalidade, ela é bem interessante porque é aí que vai fornecer a informação de quando que aquela categoria está em alta, quando que aquela categoria está em baixa. Então, eu até trouxe um print aqui da planilha para vocês verem mais ou menos como que a gente trabalha. Então, o Google Ads, ele fornece mais ou menos esses dados, né? Claro que aí está bonitinho, formatado de uma maneira que fica visualmente mais agradável, mas a planilha que vem do Ads, ela é basicamente essa, ela tem os termos ali e os volumes de busca. Nesse exemplo específico, ele já tem os dados compilados de todos os termos elencados naquela categoria, né? Então, por exemplo, se você abrir essa planilha no detalhe, ali a parte de cozinha, de reforma e construção, de sala de jantar, ela viria com mais diversos termos que o Google Ads sugeriu, e a partir disso a gente soma e consegue entender o tamanho daquele mercado. É muito legal essa visualização, porque a gente consegue entender justamente o tamanho dessa demanda, né? Qual que é o tamanho do mercado que a gente está trabalhando, e a partir daí entender como que é a nossa cobertura, aonde que a gente tem que melhorar nossa performance, visibilidade. Então, já dá essa visualização. E a própria oscilação de categorias, ela fornece insights muito legais. E essa oscilação, ela é basicamente uma continha de matemática. Ela é a razão entre o volume de buscas daquela categoria em determinado mês, dividido pela média daquela categoria anualmente, né? Então, por exemplo, ali no detalhe, eu estou calculando a sazonalidade de janeiro, fevereiro e março da categoria de cozinhas.
Então, eu estou dividindo o volume de buscas da categoria de fevereiro pela média do volume de buscas daquela categoria o ano inteiro. E daí, a partir desse estudo, né, como a gente comentou, a gente pode trazer diversos insights, né? A gente vê aqui nesse gráfico que é um exemplo, né, mas que cozinha, né? Nesse caso, a gente tem um fluxo muito maior ali no segundo semestre. Então, por exemplo, a gente poderia estar trabalhando aqui muito awareness no primeiro semestre, para que quando os usuários estiverem, quando o mercado estiver mais aquecido no terceiro, no último quarto do ano, a gente consiga trabalhar essa última etapa da jornada. Então, pode trazer insight desse tipo. A gente pode se preparar com estoque para o cliente, para produtos específicos. Aqui, claro que a gente tem algumas categorias mais macro, mas a gente pode fazer a nível de produtos, de grupos mais específicos de produtos, para a gente se preparar com estoque, para a gente se preparar com investimento em mídia, né? Então, esse estudo de sazonalidade pode trazer diversos insights para a loja, né? Acho que vai de cada um poder fazer essa sazonalidade detalhada e tirar as informações que precisa. E quando a gente soma esses valores, também acho que é interessante comentar, quando eu somo os valores de todas as categorias e eu faço esse mesmo processo de calcular a sazonalidade, essa é uma base que eu posso ter, por exemplo, para fazer uma projeção anual. Então, é algo que a gente costuma fazer na Drive, né? A gente tem uma meta de faturamento anual, mas a gente sabe que o mercado ele não se comporta da mesma forma linear o ano inteiro. Tem períodos de pico, tem períodos de vale. Então, entendendo como que esses períodos de vale se aplicam às minhas categorias, eu consigo entender melhor como que o meu faturamento tende a oscilar, né? Claro que não é algo engessado, dizer que necessariamente janeiro vai ser melhor do que fevereiro, usando o exemplo ali. Mas é algo que a gente já pode posicionar estratégias para mitigar os períodos de vale, então evitar que a gente tenha uma baixa de faturamento, posicionando ali saldão, alta, campanhas mais agressivas e aproveitar a alta de algumas categorias para fazer uma comunicação mais dirigida a elas, né? Que a gente sabe que tem uma alta de demanda, consegue trabalhar de maneira melhor ali aquele mix de produto. Exato, acho que daria até um assunto para um próximo webinar, né? Mas é muito interessante isso que a Dora comentou, que a gente deixa de faltar um investimento e uma meta relacionada ao mês anterior, né? A gente falta de acordo com a sazonalidade. Então, de nada adianta a gente colocar uma meta absurda em um mês que a gente tem uma sazonalidade muito baixa, né? Então, acho que, resumidamente, seria isso. É um termômetro bom para quando a gente está pensando em projeção. Perfeito. Até agora a gente falou muito, então, sobre tráfego, né? Como todo esse estudo de sazonalidade, ele fala muito sobre o tipo de tráfego que você vai trazer para a tua loja, a quantidade de visitas, enfim, isso consegue dar uma noção de como que a demanda vai vir no sentido de usuários para a loja. Mas é muito importante, quando a gente está pensando no planejamento estratégico, que a gente não pare por aí, né? Não adianta a gente trazer sempre o tráfego interessado naquela categoria que a gente está vendendo no momento, se a gente não está pensando na conversão na loja. E essa conversão, ela ocorre principalmente em 4 pilares, né? A gente fala muito, quando eu estou falando sobre isso com os clientes, eu costumo falar que esses pilares da conversão, eles acontecem em 4 mãos, né? Uma parte é mais responsabilidade da agência, digamos assim, né? E uma parte é muito responsabilidade do cliente. Exato. A gente sabe que não é só um lado fazendo o trabalho que vai chegar no sucesso, né? Acho que é muito os dois lados, e se os dois lados trabalharem juntos, a gente chega naquele objetivo. Exatamente. O que costuma ser muito parte do cliente, né? Os segundos fatores ali, a política comercial, quando a gente está falando de preço, de frete, de prazo de entrega, condição de pagamento. Então, não adianta a gente trazer um mix de produtos assertivo, uma campanha assertiva, se a gente não encontra condições que realmente vão fazer esse cara ter o gatilho de fazer a conversão. Então, é muito importante, quando a gente está falando de varejo, estar sempre atento a como que seus concorrentes estão praticando os preços, qual que é o prazo de entrega deles, se eles cobram frete, se eles estão no frete grátis, se eles parcelam, fazem um boleto. Então, é muito importante ter esse pilar dentro do negócio para que as campanhas sejam efetivas. E a experiência, que também é outro assunto que dá todo um webinar, a experiência no site, ela vai realmente definir ali a jornada de consumo do usuário dentro do seu site. Isso a gente vai falar sobre a navegabilidade, a estrutura das categorias. Então, se o usuário ele consegue ter uma navegação tranquila, ele consegue achar o que ele está buscando com facilidade quando ele entra no seu site. O merchandising, a composição da loja, visual, como que estão os banners, tem foto de produtos no banner, eles são atrativos, tem uma paleta de cores bacana.
as ferramentas de busca, né, os filtros, é uma questão muito importante também, dá bastante pano para manga aí para fazer mais conteúdo, falar só sobre filtros e Com certeza, experiência de compra. Eu acho que são todos lados, assim, muito do ponto do lado do cliente final, do cliente, né? Mas, assim, são ações que a gente pode sugerir, né? E eu acho que é muito isso que a gente vai trazer aqui. Como sugerir isso para o cliente baseado em dados, baseado numa metodologia. Exatamente. E da parte de cá, né, da metodologia que a gente está trazendo agora, a gente vai falar muito sobre mix de produtos e campanhas. Então, dentro desse mix de produtos, a gente fala um pouquinho sobre a demanda, né, como que ela se comporta, como que ela oscila. Vai depender muito também do sortimento que a gente consegue trazer no site. Então, se a gente tem variedades daquele produto que foi sugerido, a gente tem tamanho, tem estoque, da competitividade, é muito importante pontuar ali, se a gente está divulgando da forma correta, se a gente está tendo os preços compatíveis com o mercado, frente à nossa concorrência, o nosso preço, ele é legal, ele é bom, ele é suficiente para que a conversão aconteça no nosso site não do vizinho. E com isso, entendendo esse mix de produtos e tendo, né, esse sortimento, a gente consegue traçar as campanhas. Quando a gente está falando de campanhas, além de trazer os mix de produtos que estão com a sazonalidade alta, que estão de acordo com aquele estudo de demanda, é legal a gente olhar também sempre o calendário do varejo, né? Então, tem datas fundamentais aí que todo médio pequeno negócio tem que, e grande visualmente, tem que estar sempre ligado, que é Dia do Consumidor, Black Friday, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, então tem milhares de datas aí. E a gente sabe que às vezes tem médios varejistas que realmente não se preparam para uma data e acabam ficando para trás em relação a atingimento de meta, atingimento de faturamento, né? Então, é essencial a gente estar por dentro desses 4 pilares de conversão, e se a gente seguir todos esses pilares de conversão, não tem por que a gente não atingir o nosso objetivo final, né? Muito lado de quem está cuidando da loja e lado do cliente, né? Exatamente. E aqui, então, nesse material, nesse momento hoje, a gente vai falar principalmente sobre mix de produtos e campanhas, né? Que é uma parte que a gente entende que também é mais estratégica e a agência pode participar mais ativamente na hora de criar essas estratégias junto com o cliente. Nem sempre a gente vai poder dar pitaco no prazo de entrega do cliente, por exemplo, mas a gente pode se posicionar de maneira a sugerir um produto mais assertivo para ele trabalhar em determinado período e fazer uma campanha coerente baseada no mix dele. Então, isso a gente ainda tem bastante fala em poder criar também estratégias do cliente e agregar o negócio dele através desses 2 pilares principais da conversão. Exato. E daí agora a gente entra na metodologia para a criação dessas campanhas, né? Acho que é legal comentar como que surgiu essa metodologia aqui na Driven, né? Surgiu da necessidade de alguns dos nossos clientes e a gente aplicou primeiramente para a Tramontina, né? É legal comentar isso com vocês, porque a gente vinha numa crescente de criação de campanhas para o e-commerce da Tramontina, pautadas muito naquele estudo sazonal que a gente mostrou no início, né? Não é errado, mas é um estudo com base em tráfego, né? E a gente acabava criando algumas campanhas, algumas davam certo e algumas não estavam dando certo. Por quê? A gente entendeu que não adiantava só olhar a sazonalidade, né? Tem outros fatores que influenciam na conversão, né? Por exemplo, a gente criava algumas campanhas assim com a Tramontina, por exemplo, dentro de diversas categorias da loja, né? Então, o mix é muito amplo. E muitas vezes a gente criava campanhas mensais com base na categoria de jardinagem, por exemplo. E a gente não tinha o resultado esperado. Por quê? Porque aquela categoria, ela tinha um aumento sazonal, mas não fazia parte da nossa curva A, por exemplo. A gente não tinha histórico de receita relacionado àquele produto, né? Por isso que a gente definiu alguns fatores para a gente poder criar as nossas próximas campanhas, né? Desses fatores, a gente mapeou alguns que teriam mais peso dentro dessa decisão de que mix trabalhar em cada campanha. Então, o volume de buscas por si só, ele é um indicador interessante, porque ele traz também a informação de como aquele produto, qual é o potencial de geração de tráfego daquele produto. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar, digamos que na minha árvore de categorias eu trabalho desde TVs até parafusos. Normalmente, né, a TV, a pessoa precisa de muito mais informação para tomar decisão de compra. Existe um mercado muito maior de pessoas que compram TV, pessoas que compram parafuso. Então, o volume de buscas acerca
dessa categoria, ele vai ser muito maior. Quando eu estou pensando em parafuso, o volume de buscas vai ser muito reduzido. Então, quando eu tenho uma estratégia de estar sempre gerando tráfego para minha loja, que eu preciso gerar uma quantidade bastante grande de tráfego, é legal a gente usar categorias que têm esse potencial, né? Que tem um bom potencial de geração de tráfego. Em contrapartida, um contraponto com esse volume de buscas é a sazonalidade, que ao invés de olhar para o volume de buscas da categoria dentro de todo o universo do e-commerce, ele vai olhar para o volume de buscas daquela categoria num mês específico comparado com a média de buscas da própria categoria. Então, falando ali do exemplo de TVs, quando eu quero entender a sazonalidade de TV, eu vou relacionar, por exemplo, o volume de buscas de TV do mês de abril com a média de volume de buscas mensal em TV. E assim eu consigo entender quando que aquela categoria está no hype, né, está em alta, e quando que aquela categoria está em baixa. E assim posicionar estratégias da melhor forma. Além disso, outro fator quantitativo, que é muito importante, e na verdade toda essa metodologia, né, Cami, foi criada para que a gente pudesse agregar esse atributo nos nossos critérios de priorização, que é o histórico de receita, né? Principalmente assim, falando de varejo, a gente tem que trabalhar com o que vende. Então, o histórico de receita, ele é um atributo que ele vem de uma análise de curva ABC, né, que é quanto que aquela categoria representa dentro do faturamento do seu e-commerce. Então, a gente fazendo essa análise ABC e faltando por histórico de receita, a gente consegue também priorizar aqueles produtos que a gente sabe que tem uma curva de venda melhor, por mais que eles não estejam na sazonalidade mais alta, por mais que eles não tenham o volume mais expressivo de busca. E aí, então, a gente traz, né, produtos com mais volume de busca, produtos com alta sazonal, e né, aumentando o reconhecimento para esses produtos, mesmo que eles não estejam dentro da nossa curva A. E a gente traz esses produtos da curva A, que é onde a gente vai conseguir escalar mais, até a gente conseguir um conhecimento necessário sobre esses outros produtos. Então, é um mix muito interessante, assim, de a gente trabalhar, e ainda tem o fator de aderência, né? O fator de aderência, ele surgiu muito para a gente conseguir equilibrar as nossas estratégias com o business do cliente. Então, o que é o fator de aderência? Ele é um fator bastante qualitativo, que ele vai nos fornecer informações, por exemplo, a gente tinha um cliente em que ele tinha uma árvore de categorias bem extensa, né, vendia bastante produtos na loja dele, e ele sempre tinha uma venda muito boa de smartphones. Então, o cliente sempre vendia, 30% do faturamento do cliente vinha de smartphone, então a gente sempre estava sugerindo smartphone nas campanhas. Para esse cliente, não era tão interessante a venda de smartphone, porque a margem dele era pequena, muito baixa. Tinha ali smartphones dentro da loja mais para compor, né, fazer composição de carrinho, ter uma loja mais completa, mas não era uma categoria de interesse do cliente. Então, depois de muito se alinhar, a gente definiu que smartphone não era muito o produto-alvo daquele cliente. Essa categoria, esse atributo de aderência, ele serve justamente para você considerar essas particularidades. Então, depois vocês vão ver como que a gente matematicamente faz essa análise, mas a gente está sempre multiplicando esses atributos a alguns pesos em que a gente define. E esse critério de aderência, ele vem justamente para a gente poder imputar algumas informações sobre o business do cliente que não vão caber nessas 3 caixinhas de volume, sazonalidade e histórico. Isso pode ser desde margem, estoque, alguma negociação específica que ele tenha tido numa linha de produtos em determinado período. Então, é legal ter um indicador meio coringa para que você possa também ir modulando qual o peso que vai ter cada categoria dentro do cenário geral. Perfeito. Assim, e daí, resumidamente, o que a gente precisa fazer, né, para dar continuidade nessa metodologia? É trazer esses 4 fatores, né, volume de busca, sazonalidade, histórico de receita e aderência, e a gente vai atribuir algumas notas para cada um desses fatores, né, sendo notas de 1 a 5. Por exemplo, o volume de busca, se ele tem um volume de busca muito alto sobre aquela palavra-chave, a gente dá uma nota 5, mas se é médio, a gente dá uma nota 3, e por aí vai, notas de 1 a 5, né? Claro que isso acaba sendo um pouco manual, mas é uma forma que a gente vê que está dando muito certo aqui na Driven, assim. Então, a gente traz todos esses grupos de produtos, pode ser categoria, pode ser grupo de produto ou palavra-chave, e atribuir essa nota para cada uma dessas categorias. Então, sazonalidade, se a gente tem um produto que tem uma queda sazonal muito brusca em um mês específico, a gente dá uma nota baixa. Histórico de receita, se ele faz parte da minha curva A, eu vou dar uma nota 5, porque é uma nota alta, né?
Aderência também, se eu vou ter muita aderência em relação àquele produto, se é um produto que tem uma boa margem para mim, eu vou trazer uma nota alta. Então, aqui o segredo é planilhar todos esses grupos de produtos e colocar essas notas para cada uma dessas linhas, né? A gente já mostra um exemplo aqui para vocês que fica um pouco mais simples. Eu acho que é importante, assim, algumas coisas que é importante levar em consideração. Não importa muito a forma como você for colocar esse range de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100. O que importa é que a gente tem o mesmo padrão, né? Então, se você for dar notas de 1 a 10 para cada um dos atributos, você dê sempre de 1 a 10. Se você for somar, colocar os pesos, que os pesos dos meses tenham sempre a mesma soma, né? O mesmo valor. Então, sempre tentando trabalhar dentro de padrões. Acredito que cada um tem a sua forma de leitura de dados, de interpretação de dados. Eu acho que isso não precisa ser uma metodologia fechada, né? A gente faz de uma forma, né? Até algumas outras pessoas fazem de outra forma, mas o que importa é a gente colocar cada um desses indicadores dentro de um range que a gente consiga controlar e consiga avaliar, né? Tendo um número máximo, um número médio e um número mínimo, e consiga justamente pontuar dentro do que a gente tem de dados, né? Então, volume de buscas, a gente vai comparar volume de buscas de uma categoria com o nosso volume total, ali, do nosso universo total de todas as nossas categorias. Sazonalidade, sempre comparar a sazonalidade daquela categoria com a própria categoria ao longo do mês. E curva ABC é aquilo que a Cami comentou, né? Produtos que vendem mais, que fazem parte da nossa curva A, tem um índice mais alto, produto sem histórico, ou que a gente sabe que não vende, tem nosso mais baixo. Exato, e assim, pessoal, não é uma essência exata, né? Então, nessa hora, vai muito do nosso conhecimento sobre o produto, nosso conhecimento sobre o e-commerce, sobre o cliente. Então, quanto a gente conhece aquele cenário para a gente poder atribuir essas notas. Então, mais do que nunca a gente precisa conhecer o cenário do cliente, né? E é um pouco manual esse trabalho mesmo, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os pesos, né? Então, não sei se você quer falar. Quando a gente, além de colocar esse range, né, essas notas dentro de cada um dos atributos, é muito importante que a gente atribua pesos para eles. Então, o que esse peso vai me dizer? Quer dizer que um atributo naquele período vale mais do que o outro, né? Então, se a minha estratégia para aquela campanha é geração de tráfego, por exemplo, eu vou atribuir um peso maior para aquilo que tem um volume maior de buscas. Se a minha estratégia é escalar a receita e é gerar conversões, eu vou atribuir um peso maior para o meu histórico de receita. Aquilo que é curva A, que tem um índice maior, vai ganhar um peso maior. Acho que um exemplo clássico, que fica bem claro de entender, por exemplo, é no planejamento de Black Friday. No planejamento de Black Friday é muito importante que a gente trabalhe com produtos que vendem e produtos que estão sendo buscados ali naquele momento, né? Geralmente eletrônicos, cresce bastante. Algumas categorias a gente sabe que tem mais adesão nesse período do ano. Então, quando eu estou planejando o último quarter, eu coloco em outubro um peso um pouquinho maior em volume de buscas, porque as pessoas estão buscando informações sobre aqueles produtos que elas vão converter em novembro. Então, outubro é um mês de muita pesquisa, aquela fase topo de funil que a gente comentou no começo, acontece bastante em outubro. Então, quando eu estou planejando as campanhas de outubro, eu planejo mix que tem um bom volume de buscas que eles vão levar pessoas para o meu site. Quando chega o mês de novembro, que é aquele mês mais agressivo do ano, que acho que todo mundo que está ouvindo aí já está bem familiarizado com o ritmo, a gente sabe que a gente tem que colocar o que vende, a gente tem que ser agressivo, a gente tem que colocar o que tem preço, que tem negociação boa, que a gente vai conseguir oferecer a melhor condição para o consumidor. Então, o peso do meu histórico de receita e o de aderência, se for o caso de negociação e de conseguir um preço melhor, ele vai ter muito mais valor do que o volume de buscas e a sazonalidade em si, né? Então, tudo isso vai ser pautado de acordo com a minha estratégia, com o meu objetivo. Como a gente falou, não é uma metodologia engessada, né? A gente pode sempre ir modulando de acordo com o que a gente precisa. Eu acho que aqui exemplifica tudo isso que a gente falou, né? Então, basicamente, a gente precisa planilhar todas essas categorias. Então, aqui a gente tem todas essas categorias planilhadas. A gente traz a análise de sazonalidade, que é o volume de busca e a análise sazonal. A curva ABC, aqui a gente tem o score, aqui em cima a gente tem os pesos, né? Então, por exemplo, panelas. Se ela tem um volume de busca alto, eu vou colocar uma nota alta. Aqui, sazonalidade é a mesma coisa. E se ela faz ou não parte da minha curva ABC, né? Depois de a gente realizar esse score para todos os nossos grupos de produtos, a gente tem um resultado aqui na lateral e a partir desse resultado
desse maior resultado é que a gente vai ter a pauta para trabalhar as próximas campanhas, né? Não só em campanhas da loja, mas pode faltar campanhas ali, estratégias para CRM, estratégias para vitrine, estratégias para mídia, investimento, né? Então, é a partir dessa metodologia que a gente pauta as próximas campanhas. Então, deixou muito de ser pautada a partir apenas de um estudo sazonal, né? E além de todas essas categorias que a gente já sabe com quais produtos que a gente vai trabalhar no próximo mês, né? Quando a gente faz esse estudo de score. Então, a gente já tem os produtos, a gente já tem o mix completo, já tem o mote das campanhas. E agora a gente precisa falar um pouquinho sobre as ações comerciais, né? Então, a gente sabe que o varejo é muito competitivo, o varejo online é mais ainda, a gente tem muita briga por preço, e a gente traz aqui algumas sugestões para a gente poder trabalhar 3 principais pilares, né, dentro de cada, para poder fomentar a nossa conversão. Então, a gente traz 3 pilares para a gente atuar com ações comerciais, né? Um desses pilares é a cobertura, a gente traz também o senso de urgência e a composição de carrinho, né? Para a gente manter a loja a partir desse mix e a partir dessas campanhas que a gente criou, com ações bem competitivas para a gente conseguir atingir o nosso consumidor no momento certo e estar à frente da concorrência, tá? Quando a gente fala um pouquinho de cobertura, a ideia aqui é atuar muito com reconhecimento sobre produtos que ainda não fazem parte da nossa curva A, né? Então, a ideia é trazer demais categorias que apareceram no estudo do Score ali que a gente mostrou, categorias que têm aumento sazonal, categorias que têm um volume de busca alto, para que a gente possa fazer campanhas para a loja e campanhas em outros canais de aquisição para aumentar o reconhecimento sobre esses itens, para eles deixarem, para a gente aumentar a representatividade de vendas e para eles também algum dia fazerem parte da nossa curva A ou B, né? Então, aqui em cobertura, a gente atua muito com reconhecimento, tá? A gente traz o pilar de senso de urgência também, que atua diretamente na taxa de conversão. Então, o foco aqui é maximizar a receita da loja, é cobrir um mix de produtos que tem maior potencial de venda, é ter uma precificação alinhada com o mercado, né? Gerar um senso de urgência na comunicação, para a gente ter bastante assertividade em relação à venda naquele dia específico, né? Então, mostrar para o consumidor que essa ação ela é limitada, que ele precisa comprar já. Então, é atuar diretamente nesse objetivo de escalar a receita. Aqui, a gente pode usar os nossos principais produtos de curva A. Não tem problema a gente repetir mensalmente esses produtos, né? Não tem problema nenhum. O legal é a gente mudar a comunicação, mudar o mote da campanha, né? Para que não vire paisagem ali na loja. Então, não tem problema nenhum a gente usar o nosso mix. É o nosso mix chave, é o nosso mix que a gente vai atuar diretamente na taxa de conversão. E quando a gente fala do pilar de composição de carrinho, a gente atrela diretamente ao ticket médio. Então, aqui, quando a gente precisa alavancar o ticket médio da loja, é nesse pilar que a gente precisa atuar, né? Então, a ideia aqui é aumentar a composição do carrinho para poder aumentar o nosso ticket médio e os produtos nessa mesma transação. A gente sugere muito trabalhar com desconto progressivo, com cross-sell, não só cross-sell ali dentro de vitrine da loja, mas a partir do CRM também, a partir de mídia. Então, resumidamente, é mostrar para o usuário que a gente não trabalha só com aquele produto que ele entrou para buscar na nossa loja, mas que a gente tem produtos complementares, né? Que ele também pode comprar e, consequentemente, a gente consegue aumentar o nosso ticket médio. É legal que cada um desses atributos, eles se relacionam diretamente com uma etapa de funil, né? Com um indicador. Então, quando a gente está falando de cobertura, a gente está falando de tráfego. Quando a gente está falando de senso de urgência, a gente está falando da taxa de conversão. E composição de carrinho é ticket médio. Então, é muito bacana a gente conseguir traçar ações a partir dessa visão que a Cami passou agora para cada um dos nossos indicadores dentro de um funil de conversão. Perfeito. E aí a gente traz algumas sugestões de campanhas com base em todo esse estudo aqui que a gente mostrou para vocês, tá? Então, são algumas sugestões de campanhas, né? Essa é a forma como a gente apresenta para o nosso cliente, a gente faz todo esse estudo e depois traz as sugestões de mote, de campanha e também de ação comercial. Então, aqui a gente tem quinzena das panelas, a gente tem o nosso principal produto da loja, a nossa curva A, né? E a gente tem um preço agressivo ali, panelas a partir de R$ 49,90. Então, a gente está atrelando curva A, a gente está atrelando esse pilar
de senso de urgência ali, que está diretamente ligado com a taxa de conversão. Quando a gente fala de aumentar a composição de carrinho, aumentar a ticket média, a gente traz essa seleção especial de facas, trabalhando desconto progressivo. Então, o usuário ele pode comprar 2 facas numa mesma compra, a gente aumenta o nosso ticket, ele aumenta os produtos ali no carrinho. A gente traz aqui eletrodomésticos para a sua casa, então, tudo em 10 vezes sem juros. A gente está aumentando um parcelamento, por exemplo, dando um parcelamento estendido para essa loja, para que a gente consiga atuar também na taxa de conversão. A gente traz aqui cozinha moderna, então, eletroportáteis com 20% de desconto por tempo limitado, trabalhando o pilar de senso de urgência. Então, é muito legal a gente atrelar esses pilares aqui que a gente comentou, de ações comerciais, junto com essa metodologia de campanha. E não só nas campanhas ali que a gente deixa em destaque na home da loja, mas a gente traz os nossos canais de aquisição para trabalhar também essas mesmas estratégias, né? A gente traz investimento em mídia, então a gente traz uma estratégia de CRM também complementando, traz estratégia de CRO, trabalhando com vitrine, por exemplo. É legal ter todos esses canais bem integrados para que a estratégia ela seja bem eficiente, né? Nada adianta a gente trabalhar um canal só da nossa loja. O legal é que a gente consiga integrar todos esses canais dentro da metodologia e assim a gente consiga atingir a nossa meta. Como a Cami falou, a jornada do consumidor hoje é muito cíclica, é muito fluida. Então, o consumidor ele pode estar passando por várias etapas da jornada antes de e voltando em várias etapas antes de chegar efetivamente à conversão. Então, é muito importante que as mídias e todos os canais pelo qual isso aparece estejam integrados e comunicando a mesma coisa, né? Então, por exemplo, faltar um calendário de disparos de CRM com base nessa metodologia, integrado com as campanhas de mídia que estão rolando paralelamente, que esse usuário ele vai ser impactado, por exemplo, via e-mail, quando ele chega no site, que a home esteja com um visual compatível com as campanhas, que os banners estejam alinhados, personalização. Então, é bem bacana ter essa integração entre os canais para que realmente a gente veja a performance acontecer em diversas frentes, né? E essa metodologia é legal porque ela consegue dar insights diferentes de acordo com o canal que você vai estar trabalhando. SEO não está nem mapeado aí, mas também é uma metodologia que dá insights importantíssimos para você pautar conteúdo, criar descrição de produtos, enfim, até a própria árvore de categorias. A gente já teve um cliente na casa que a gente sugeriu algumas mudanças da árvore de categorias de acordo com o que a gente descobriu no comportamento do usuário em relação ao universo de produtos dele. Então, uma gama de possibilidades é infinita que a gente pode trabalhar usando essa visão, né, de como priorizar um nicho de produtos correto, como olhar para um nicho de produtos da forma certa. E mais importante do que tudo é justamente essa integração entre os canais, que a gente consiga se comunicar com uma linguagem, enfim, única com a mesma estratégia, né, para diferentes canais. Exato, E assim, a nossa jornada hoje é cíclica, né? Então a gente precisa ter essa comunicação integrada entre todos os canais. Então, todas essas frentes de aquisição da loja precisam estar bem integradas, senão o usuário ele entra na loja, vê uma seleção especial, mas quando ele vai navegar na loja, ele não encontra as vitrines de acordo com a personalização que seria ideal para ele naquele momento, né? Então, acho que é muito por isso que a gente precisa ter a nossa estratégia bem integrada. E eu acho que a gente trouxe aqui só uma conclusão, né, mostrando o que a gente comentou. Então, a gente trouxe todo o estudo de demanda, a gente mostrou como que a gente faz esse estudo sazonal dos nossos clientes. A gente fez toda a definição de mix de produto a partir dos pilares de conversão, mostrou a nossa metodologia de campanhas, mostrou como é que a gente pauta as ações comerciais e como é que funcionaria o fluxo de campanhas dentro de todos os canais, né? Acho que da nossa parte é isso, pessoal. Vamos abrir para perguntas agora. A gente espera que vocês tenham gostado, que seja útil, que seja relevante para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Estava meio nervosa, né, Carmen? Mas acho que deu tudo certo. Muito obrigada pela atenção, por dividir esse momento com a gente também. Foi muito legal. Exato, acho que foi bem legal. Obrigada a todos. Vamos abrir para perguntas aqui. Zé, você ajuda a gente com as perguntas? A gente... Ajudo. Quase todo mundo está questionando a gente
se o material vai ser divulgado posteriormente. Sim, vai. A gente vai divulgar o material posteriormente, tá, pessoal? Então, todos vão ter acesso. A gente só não vai divulgar, a gente tem toda a metodologia aqui, a gente não vai compartilhar a planilha, mas toda a metodologia está aqui, está bem simples de entender. Eu acho que vocês podem aplicar, assim, espero que dê bastante certo aí com as lojas de vocês, com os clientes de vocês. Aqui tem agregado bastante aqui na Driven, né? Então, acho que pode ser bem produtivo aí pro lado de vocês também. Tem uma pergunta? Eu acho que tem aqui, mas eu não estou conseguindo abrir. Só um minutinho. Aqui a gente tem várias perguntas, pessoal. A Carol da Martins está assistindo a gente. Oi, Carol! Então, a gente tem pergunta, a Isabela perguntou se a gente vai compartilhar o material. A gente vai compartilhar sim o material, Isabela. E a gente tem uma pergunta aqui do Laerte, né? O que vocês acham de campanhas de loja digital em TV e em meios tradicionais? O que acham de campanhas de loja digital? Eu acho que, assim, esses meios de comunicações tradicionais, eles acabam complementando o digital, assim. Então, a gente tem vários clientes que usam o digital, né? Todos os nossos clientes usam o digital, mas vários deles utilizam também meios tradicionais de comunicação e acaba sendo positivo. Então, assim, claro que no digital a gente tem uma personalização e uma segmentação muito maior do que o meio tradicional, né? Mas, assim, o alcance do meio tradicional, ele sim, é muito positivo. Ele é positivo para vários dos nossos clientes aqui. A gente tem diversos exemplos, até a Tramontina, que a gente já comentou, que faz muita mídia em TV, muita coisa em rádio, e a gente consegue sentir, sim, no digital, um aumento de buscas quando a gente tem essas ações, assim. Então, é muito positivo, sim. A gente é super a favor dessa complementaridade, né? É legal entender o quanto isso complementou nas estratégias de digital de vocês, né? Se a gente teve um aumento de tráfego e se depois esse tráfego surtiu em alguma conversão, né? É legal entender todo esse fluxo e todo esse caminho do usuário, mas é super positivo, assim. É legal você conseguir trazer algum rastro das ações que você faz fora do digital, né? Então, trabalhando com QR Codes, com cupons, com códigos, e de alguma forma você consiga mapear aquele grupo de usuários que veio de fora, né, digamos assim, que veio dos meios tradicionais, para que possa incluir ele também nos nossos grupos de interesse quando a gente está olhando para o digital. O volume ainda, como a Cláudia falou, o volume de tráfego que os meios tradicionais, TV, rádio, trazem, ainda é bastante relevante, né? A gente tem casos de clientes que anunciaram em mídias tradicionais aí e o impacto foi sentido por meses ali, principalmente no orgânico, no direto, a gente tem impacto por meses no tráfego que essas mídias trazem, porque eles realmente trazem um volume muito alto. Não necessariamente vai ser um tráfego qualificado, né? Muitas vezes você vai trazer bastante curioso, que só gostou ali do que você comunicou, ficou curioso para conhecer a sua loja. Mas, por isso que é legal a gente se preparar bastante quando for fazer as ações casadas, para que a gente possa captar informações desse usuário, para que ele seja mais valioso, né? Então, através de captação de leads, trabalhar com captação de cookies, né? Enfim, que a gente consiga mapear essa jornada, né? E assim, fazer uma sustentação, né? A gente tem casos, assim, de clientes que fazem uma mega ação na TV, mas muitas vezes não tem uma sustentação ao longo da campanha, o que a gente tem boom de tráfego, de conversão, mas depois acaba não se sustentando. Então, assim, tudo depende da estratégia, mas na nossa visão, assim, é super positivo. Tá. E tem uma pergunta aqui da Débora, se essa metodologia, ela muda muito dependendo do segmento. Então, a metodologia em si, eu acho que ela não muda tanto, mas o que vai realmente definir a tua estratégia, o teu olhar sobre aquilo, vai ser as palavras-chave que você vai mapear. Então, como eu usei o exemplo lá do cliente que vendia produtos para cabelo, né? Geralmente, quando eu estou olhando para estudo de demanda, a gente pauta ali na árvore de categorias que vão me dar 80% dos insights vão vir de lá. Mas você entendendo esse comportamento que não está necessariamente atrelado diretamente à conversão, mas que vai falar um pouquinho sobre quem é o teu usuário, que
tipo de conteúdo ele busca, que dúvidas ele tem. Isso vai ser chave de segmento para segmento para você entender e conseguir fazer um mapeamento satisfatório, né? Então, eu acho que a metodologia, a forma de coletar e de analisar os dados não muda tanto, mas os dados em si, as palavras-chave, o olhar que você vai ter, muda bastante, nem só dependendo do segmento, mas dependendo do negócio, do posicionamento, enfim, de outras variáveis. Exato, só é legal mencionar que é muito para e-commerce, né, para varejo, assim, então se for um segmento além desse, assim, talvez não seja tão relevante, né? É legal pontuar, a gente está mapeando o comportamento do usuário no digital, né? Então, quando ele se relaciona com as plataformas de busca, com as ferramentas de busca, ele deixa um rastro. E é esse rastro, essas informações que a gente busca trazer para trazer insights para o nosso negócio. A gente tem uma pergunta aqui bem interessante da Camila, que diz assim que ela tem um cliente de uma loja online que vende diversos tipos de produtos com pouca verba, né? Como priorizar as ações, como dividir a verba, né? Como fazer? Eu acho que é bem interessante a gente entender quais que são os principais produtos que ele vai conseguir trazer um melhor resultado nesse caso, né? Quando a gente tem pouca verba, não adianta a gente pulverizar essa verba para todas as nossas categorias. A gente vai acabar pulverizando muito e não vai trazer tanto resultado de todas essas categorias. Então, acho que o ideal seria a gente começar muito pensando quais que são os produtos que vão trazer mais resultado em menos tempo, né? Quais que seriam esses produtos, né? Como definir a nossa curva A? São os produtos que têm mais busca na loja. Se for esses produtos assim, tenta pensar quais são os produtos que você tem mais busca na loja. E seria legal se a gente conseguisse atrelar esses produtos com uma ação comercial para a gente conseguir intensificar ainda mais a venda desses itens, né? Daí a gente acaba utilizando a nossa verba, aumentando o tráfego desses produtos que tem maior potencial de venda mesmo, né? Então não adianta a gente pulverizar tanto. Tem que pensar muito naquele 80-20, né? Quais que são os meus principais produtos, os que têm mais demanda. E se eu vou conseguir ser competitivo, também não adianta trazer alguns produtos que a gente tem muito volume de busca, mas que eu não vou ser competitivo, né? Então tem muito que equilibrar nessa questão. Assim, hoje no varejo a competitividade é essencial, né? Ainda mais com a quantidade de marketplace que a gente tem brigando por preço. Então, se a gente tiver um preço muito acima da média e não tiver uma marca forte, vai ser muito difícil de a gente vender. Então, é muito de a gente, se a gente não tem uma marca muito conhecida, a gente precisa trabalhar muito essa questão da competitividade, essa questão de preço. Tem mais uma pergunta aqui da Fernanda, se tem alguma dica de como trabalhar esse tipo de análise de dados num momento como esse que a gente está vivendo. Esse é até um ponto interessante de levantar. Essa metodologia que a gente conversou agora, ela não vai refletir comportamentos recentes. Então, é muito importante, inclusive, esse ponto que a Ananda levantou, porque a gente sempre, quando a gente olha para a metodologia, para os dados que o Google Ads nos fornece, ele está dando um histórico dos últimos 12 meses. Então, o que está acontecendo agora, né, nesse caso aí, por exemplo, do cenário que a gente está vivendo, né, coronavírus, os comportamentos estão mudando, a gente não consegue ter esse reflexo direto através da ferramenta do planejador de palavras. O que eu indicaria para vocês entenderem melhor como trabalhar num cenário de curto prazo, né? O Google Trends. O Google Trends, ele fornece um índice de interesse sobre os dados e ele fornece também um índice de termos de ascensão. Então, quais os termos que tiveram uma maior crescente de buscas, uma maior variação positiva de buscas nos últimos meses, nos últimos 30 dias, enfim, de acordo com o período que você citar. Ele fornece uma visão muito mais atualizada dos dados de comportamento, do que está acontecendo agora, do que essa metodologia que a gente utilizou aqui. O Google Trends, ele é uma ferramenta super intuitiva, ela é bem tranquila de utilizar, assim, é bem autoexplicativa até o Google Trends. E eu sugeriria, quando a gente está pensando nesse tipo de cenário, que ele foge de padrões, por exemplo, eu tenho certeza, você vai apostar dinheiro, que ano que vem, quando a gente for fazer novas sazonalidades, o álcool gel agora, em abril, vai aparecer com uma sazonalidade altíssima, porque a gente teve um pico de buscas por causa da pandemia que influenciou no comportamento do usuário. Então, a gente precisa ter esses filtros de entender também o que é padrão do que é um desvio. Então, para esse tipo de situação, assim, em momentos particulares como esse que a gente está vivendo agora,
eu não utilizaria essa metodologia, tá? Eu utilizaria insights vindos do Google Trends, que são mais dinâmicos, mais a tempo real e refletem mais um comportamento imediato do usuário. Exato. E a gente tem bastante estudo do Google no Think with Google que traz muitos dados relacionados a essa atual situação que a gente está vivendo agora. Então, a gente vê muita categoria básica, como higiene, alimentação crescendo. Então, acho que dá para a gente procurar alguns estudos nesse sentido, assim. Como a Dora falou, esse estudo é muito para a gente trabalhar num cenário ideal, né? Espero que tudo isso passe muito logo e que a gente já consiga passar por tudo isso, né? E acho que para entender o comportamento do usuário de maneira geral, assim, é muito importante a gente pensar no nosso próprio comportamento, né? Quando eu tô agora, a gente está em casa, trabalhando de casa, o que mudou no meu comportamento? As pessoas estão limpando mais a casa, ficam mais em casa, estão utilizando mais eletrônicos, videogame, estão se atentando a algumas coisas de comportamentos que antes não existiam. Então, quando a gente olha para dentro, tenta entender também um pouquinho de como a gente está se comportando frente a uma determinada situação, isso já vai dar uma visão legal para onde a gente tem que olhar, quando for pensar em mapear comportamento do usuário. A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda sobre alguns KPIs de sucesso e como que a gente mensura o resultado, né? Quando a gente está falando de e-commerce, os nossos KPIs de sucesso que a gente utiliza aqui é a receita, né? A gente trabalha muito com taxa de conversão, ticket médio e visita, assim, CAC a gente traz muito também, né? O custo por aquisição de cliente. Então, quando a gente está falando de e-commerce, a gente trabalha muito com esses KPIs, né? E a gente mensura o resultado diariamente. Então, a gente tem projeções anuais, mensais, semanais e diárias. Então, a gente trabalha com dashboards, no qual a gente tem um controle total da nossa meta diária. E se a gente não atingiu essa meta diária, no próximo dia a gente já traz um plano de ação no ciclo de PDCA para que a gente cubra esse gap do dia anterior. Então, a gente trabalha muito com PDCA, a gente tem todo o nosso controle em dashboards, né, que toda a equipe tem acesso, e os KPIs são basicamente esses, assim, né, não mergulhando tanto em cada canal, mas olhando no geral, né, visita, taxa de conversão, ticket médio e receita. Então, esses são os principais KPIs que a gente olha, assim, no e-commerce. E para entender a efetividade de uma campanha específica, é sempre legal, mais importante do que os KPIs, acho que os KPIs estão sempre muito dentro disso que a Cami falou, mas isolar aquelas categorias que foram trabalhadas em campanha e tá comparando elas, né, de acordo com o desempenho do período. Então, eu startei a minha campanha no dia 1º de fevereiro, ela vai rodar pela primeira quinzena de fevereiro. Então, eu vou comparar o desempenho desse grupo de produtos dessa categoria com o período anterior e ver como que ele se comportou, se a conversão aumentou dentro das páginas de produto que participaram da campanha, enfim, se a receita daquele grupo de produtos aumentou, se ela diminuiu, qual a taxa de rejeição nas páginas, tem outra gama de indicadores que dá para a gente olhar, mas é legal esse exercício de você isolar a categoria que você está trabalhando e comparar o desempenho dela em períodos diferentes de tempo. Exato. Aí, quando a gente entra em canais, tem esses diversos outros KPIs, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, que as campanhas que... Não tem o nome da pessoa, mas as campanhas que trabalhamos no off podem funcionar no on? Também levando em consideração que a Nanda apontou, planejamos campanhas para o off o ano inteiro. Vale a pena aproveitá-las no on ou pensamos de maneira diferente? Eu acho que vale super a pena. O Beijo comentou aqui, o potencial de geração de tráfego do offline ainda é muito grande, né? Comunicação em massa, a gente está falando com um volume muito grande de usuários, nem sempre vai ser um tráfego qualificado. Então, é importante você saber quando você vai integrar ações on e off, principalmente quando você vai trazer tráfego de fora, né? A partir de uma ação no meio tradicional. Talvez a tua taxa de conversão vá diminuir, porque você vai trazer bastante gente curiosa no que você comunicou, não necessariamente está pensando em converter agora. Então, você tem que ter esse controle dos indicadores, mas eu acho que vale muito a pena. Com certeza, vale muito a pena. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com a questão do preço, assim, né? Não adianta a gente ter a mesma política comercial de uma loja física no e-commerce, né? É diferente, né? A gente tem que fazer um bem, a gente tem que ver como é que estão os concorrentes. E também em relação às peças, se a gente for fazer vídeo, no on é muito diferente, né? Não tem como
de forma alguma a gente aproveitar um vídeo de uma TV no YouTube, por exemplo. Então, assim, mas a estratégia em si vale super a pena. Assim, a gente pode aproveitar muito esse tráfego mesmo. Só tomar cuidado com precificação, com ação comercial, né? Com a comunicação das peças, vídeo, esse tipo de coisa. E tentar o máximo possível extrair informações desse usuário, desse consumidor que você vai trazer de fora, né? Então, um exemplo recente agora são os patrocinadores do Big Brother Brasil, não sei quem acompanha, eu acompanho, mas todos eles, quando eles fazem ações em festas, em ações promocionais, quando acaba a ação, eles soltam na tela um QR Code que vai direto. Quem está fazendo isso agora é Americanas, acho que é C&A, PicPay, Casas Bahia, vários desses grandes nomes, grandes players aí, que tem até cacife para portar no Big Brother, eles já estão colocando o QR Code para que esse link entre on e off ele já aconteça diretamente. Então, e quando uma pessoa entra pelo QR Code, você já consegue ali, através dos parâmetros, saber que ela veio dessa ação, saber quem é essa pessoa, extrair o máximo de informações possível. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em integrar esses dois canais, né? A gente tem que aproveitar para entender melhor aquele usuário que está chegando na minha loja. Exato, e pensar que o consumidor, o consumidor omnichannel, que é o consumidor atual, ele quer a mesma comunicação na loja física, no e-commerce ele quer o mesmo preço, ele quer comprar, ele quer pesquisar online, quer comprar na loja física, quer tirar uma dúvida numa rede social, por exemplo. Então a gente precisa atender esse consumidor da mesma forma, né? Eu acho que essas ações do Big Brother são muito interessantes, assim, para a gente estudar mesmo, porque são ações muito ricas e a gente vê muito essas lojas trabalhando de forma omnichannel de verdade, né? Tem acho que mais uma pergunta para finalizar. Pergunta da Luciana. Como tentar convencer o seu chefe a unir on e off? Mas se você souber essa resposta... Essa é difícil mesmo. Difícil. Mas eu acredito que, assim, quanto mais a gente entender que a jornada do consumidor mudou, né? Eu acho que também tem muita essa coisa de conflito de gerações de quem não viveu o digital completamente. Talvez nós, na nossa geração, agora a gente tem um entendimento diferente do que é uma jornada de consumo no digital, do que é uma jornada de consumo que antes que era a comunicação, a prateleira, o produto e isso. Hoje em dia, o consumidor, ele busca mais informações, por mais que ele tenha sido impactado por um meio off, ele vai no Google, ele vai buscar mais informações sobre aquele produto. A compra não é mais feita às cegas, né? O consumidor, ele busca mais informações e deixa rastros ao longo dessa jornada. Então, é muito legal você unir esses dois, porque você consegue trazer o melhor dos dois mundos, né? O volume de tráfego e de abrangência que você consegue com o meio off ainda é muito difícil de chegar. Agora, o nível de informação que você vai ter do teu cliente, o nível de personalização que você consegue chegar com as suas estratégias, no digital você tem muito mais insumos para fazer. Eu me apaixonei pelo digital por conta disso, assim, porque antes, trabalhando muito na comunicação off, a gente fica meio frustrado sobre medir resultados, né? Então, a gente não sabe se efetivamente aquela campanha que a gente pagou milhões para colocar no ar é ela que está gerando nossas conversões. E no digital a gente consegue ter essa noção exata de onde que está vindo cada usuário. Consigo ter o máximo de informação, de onde ele quantas vezes ele compra. E isso dá insumos muito importantes, assim. Então, o investimento ali vale muito a pena você trabalhar com essas estratégias casadas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Tenta fazer o teu chefe pensar o que ele faz antes de comprar uma TV. Se ele só vê o anúncio da Casas Bahia e compra, ou se ele joga lá no Google. Acho que é muito mostrar dado para ele, né? Hoje a gente já consegue, se ele tem loja física, eu acho que ele consegue, hoje você já consegue mostrar para ele o quanto as campanhas online influenciaram em visitas de fato em lojas físicas. Então, eu acho que você mostrando dado vai ser muito mais fácil, assim, mostrar como que a jornada, dar uma pesquisada em como que é a jornada desse cliente, né? Se ele está pesquisando, se os produtos da tua loja física, ele está pesquisando online. Eu acho que se você embasar com dados, assim, vai ser muito mais fácil, né? Hoje a gente tem várias ferramentas do próprio Google que conseguem nos dar vários exemplos de jornada, que a gente consegue realmente entender qual que foi o fluxo desse consumidor. Então, acho que se você embasar com alguns dados, assim, você pode tentar convencer ele, mas boa sorte. Tomara que dê certo. Vai dar. Bom, gente, mais alguma pergunta? Já passamos o tempo, né? Meu Deus do céu, menino. Eu acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que tenha sido produtivo para todos, tá?
A gente vai compartilhar o material na sequência. Boa, boa. Luciana, a Driven pode ajudar o seu cliente aí, caso você precise. Entre em contato com a gente. Gente, muito obrigada por esse momento. Foi uma experiência muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Nos sigam nas redes, sigam a Driven, que a gente vai lançar muito conteúdo legal nos próximos meses. Então, aguardamos. Muito obrigada, gente. Tchau. Até.